Aproveitar o Sr. Presidente da Associação, a Sra. Vereadora e todos os presentes. Eu não sei, como não tive de manhã, eu peço desculpa por tal, vamos lá ver se eu consigo recuperar alguma coisa daqui da autenticidade nesta comunicação, assim eu espero. Portanto, a apresentação está feita, eu atualmente sou o diretor da Escola Superior de Tecnologia do Mar de Peniche, uma das 5 escolas do Politécnico de Leiria, e para além da questão, obviamente, relacionada mais com o mar, com a tecnologia, trabalhamos muito aquilo que é a questão do turismo em si mesmo. Não é? E é um pouco nesse sentido que certamente me convidaram para falar da atratividade dos territórios e como é que a atratividade pode ser também ela própria geradora de desenvolvimento socioeconómico, que é um dos temas deste simpósio e para o qual também dou os meus parabéns pela escolha do título deste simpósio, que é tão importante para as comunidades perceber que muitas das vezes tem à porta um tesouro que importa explorar e que muitas das vezes, por passarem tão frequentemente nele, não percebem dessas oportunidades. E a minha comunicação é um pouco nesse sentido, mais do que trazer aqui grandes informações científicas relativamente a esta matéria, é alertar e também exemplificar com exemplos concretos de como é que este território do Oeste é também forte nestes elementos, esta questão da atratividade a diversos níveis. E importa, nesta altura, falamos muito da resiliência dos territórios face à situação de Covid que passamos, perceber como é que os territórios se podem tornar cada vez mais resilientes no futuro próximo, tirando vantagem daquilo que são as suas características endógenas, os seus aspectos que vão além daquilo que é somente a questão da cultura, mas que certamente contribuem e muito para o desenvolvimento socioeconómico. Eu trago já aqui algumas palavras-chave relacionadas com esta atratividade do território, e eu coloquei ali uma letra mais pequena, atividade turística. Porque a atratividade do território pode não ser somente a questão turística, mas pode ser a atratividade daqueles que escolhem o território para viver, não é? Portanto, isso, muito de nós, não havendo inicialmente uma ligação muito próxima em termos afetivas num determinado território, a escolha daquilo que é o local onde nós queremos viver e queremos desenvolver a nossa atividade depende muito, obviamente, daquilo que é o contexto daquela região. Mas não é esse o tópico que eu queria falar. Eu queria realçar, focando na questão turística, como é que a questão turística pode também ser ela própria um fator de desenvolvimento socioeconómico dos territórios. Não é? Não tem que ser a última, a única, se quisermos. A questão do turismo não pode ser o único setor, eu tenho para mim, de desenvolvimento socioeconómico dos territórios, caso alguma coisa aconteça de mal na questão do turismo, todo aquele que faz a estratégia de aposta numa área económica, cai por terra. Portanto, é importante também, como se costuma dizer na gíria, não colocar os ovos todos na mesma cesta, mas dividir um pouco aquilo que é o investimento e aquilo que é o nosso empenho. Mas, relativamente àquilo que nós temos que dar a atratividade turística dos territórios, ou do território, falamos da autenticidade, falamos de recursos endógenos, e esta questão dos recursos endógenos é muito importante sob o ponto de vista de que um território, ao possuir uma determinada característica, não é passível de ser replicado por outro. Ou seja, aquilo que o distingue claramente no contexto regional, no contexto nacional, é aquilo que lhe vai favorecer em termos da sua atratividade, em termos concretos. Portanto, não é de explorar esta questão dos recursos endógenos, aqueles recursos que não são passíveis de replicar noutros contextos, porque é a partir daí, claramente, que nós conseguimos também gerar maior atratividade, gerar maior desenvolvimento socioeconómico nessa mesma região. Desculpem. A gastronomia, quer queiramos, quer não, é também um fator de atratividade. Não é? E Portugal é bem conhecido pela sua gastronomia, a gastronomia mediterrânica, mas e se for investir um pouco de tempo em perceber quais é que são as características de Portugal que são amplamente reconhecidas por quem nos visita, a gastronomia está no topo desses mesmos aspectos. Portanto, nós temos uma gastronomia muito rica, diversa, que é ela própria geradora da atratividade em termos destes fluxos turísticos. Falamos também, e não estando hoje no simpósio organizado pela Associação Portuguesa de Cultura, a cultura também é, obviamente, um fator de atratividade para o desenvolvimento socioeconómico. E vou daqui dar os exemplos, correndo o risco de não referir todos os aspectos culturais, obviamente que a própria Associação, e bem, defende e promove aqui nesta região, mas há aqui alguns exemplos que claramente ilustram que a cultura é claramente um fator de atratividade para o desenvolvimento socioeconómico dos territórios.
Património natural é ele próprio um fator distintivo dos territórios. E nós, na região oeste, temos muitos aspectos relacionados com o património natural que são eles próprios altamente enriquecedores desta região. Eu não avançando já nos exemplos, que os exemplos vou deixar um pouco mais para a frente, mas de norte a sul desta região encontramos um grande conjunto de territórios, muitos deles classificados ou havia ser classificados por organismos internacionais, e essas marcas e certificações que nós estamos a ter e já temos neste território são eles próprios também elementos altamente atrativos do elemento socioeconómico deste território. O que é que nós falamos, o que é que nós podemos relacionar com a autenticidade em relação com a atratividade dos territórios? Eu coloquei aqui, eu tentei arranjar 4 exemplos para cada uma daquelas palavras-chave. Não quer dizer que são as únicas que possam estar associadas, mas são aquelas que, para mim, neste momento, possam fazer um pouco mais de sentido. Quando nós falamos, desculpem, da autenticidade, aqui na região oeste, ainda há pouco o meu colega José Silva estava a falar da cerâmica, aquilo que é as causas da rainha, a cultura e toda a tradição da olaria, da cerâmica relacionada com o bordal, é ela própria também atrativa naquilo que gera ou é associada à autenticidade e gera, obviamente, atratividade para o território. Mas temos aqui aspectos relacionados, por exemplo, com a questão do Carnaval de Torres Vedras, a autenticidade daquele Carnaval, daquela festa que, na prática, o Carnaval tipicamente português, é ele próprio gerador de atratividade e é ele que caracteriza ou que distingue claramente aqui também o território de Torres Vedras. Temos ali a Nazaré, com as 7 saias, as mulheres, as arenas, tão característico de quem visita aquele território, e é também uma imagem de marca, embora hoje esteja a ser suplantada pelas questões associadas à onda gigante da Nazaré, mas a tradição e a autenticidade daquele território, daquela região, é claramente a mulher nazarena, com aquelas vestes que bem a caracterizam. E depois, e por último, não menos importante, está ali a questão do folclore, não é? Que esta região vive muito a questão do folclore, não só o Barral, mas todos estes concelhos aqui limítrofes, e é essa autenticidade também que cada vez mais pode ser também potenciada nesta questão do desenvolvimento da autenticidade e a atratividade do território. Ainda há pouco, quando estava a falar dos recursos endógenos, há aqui este conjunto de recursos que só a região possui e nenhuma outra região do país ou do mundo possui, e que ela própria um contexto de oportunidade para o desenvolvimento socioeconómico aqui desta região. Ainda há pouco estava a falar da questão da onda gigante da Nazaré. Estamos bem lembrados de qual é que foi a mudança em termos de desenvolvimento económico daquela região a partir do momento em que se começou a cavalgar esta onda gigante, não é? Não só a Nazaré com a questão da onda gigante, mas já aqui toda esta região oeste, que vai desde da Figueira da Foz até à Ericeira, que vive muito e tira muito proveito daquilo que são a qualidade das ondas. Não é por acaso que nós temos nesta região, na região oeste, uma das etapas do Campeonato do Mundo de Surf, em Peniche, a WSL, que também tem muito a ver com a característica da onda. Ou seja, aquela onda não é possível replicar em mais local nenhum. Só por isso temos a falar de que pode haver outros territórios que queiram ter uma onda gigante ou ondas como o dos supertubos, mas será impossível ter estas características e ter esta atratividade. Portanto, só por aqui conseguimos ter uma justificação. Temos a Lagoa de Óbidos, com a sua importância não só cultural, mas também daquilo que tem a ver com os recursos que são extraídos daquela laguna costeira. Para os menos atentos, a Lagoa de Óbidos é das lagoas mais importantes que nós temos no contexto europeu, daquilo que é a sua dimensão e daquilo que é a sua produtividade biológica. Portanto, se nós algum dia pensarmos em proteger ou não este recurso endógeno da região, a resposta está dada daquilo que é a importância que assume para aquelas comunidades. Temos aqui também, eu julgo que conhecem aquela imagem do topo, nas Cesaredas, e é esta questão, o Planalto das Cesaredas, tem aqui uma transversalidade em termos territoriais, e aqui é também um aspecto que é de realçar. Não é exclusivo do Barral, não é exclusivo de Óbidos, não é exclusivo de Peniche, não é exclusivo da Lourinhã. Há toda aqui uma transversalidade territorial que tira benefício claramente deste território, que é o Planalto das Cesaredas, e que claramente também sustenta uma candidatura que está a ser foi submetida, há de ser submetida e há de ser aprovada em termos de geoparque, mas nós já chegaremos um pouco mais à frente.
Temos a parte toda também daquilo que é o património geológico, não é? Está aqui assento uma imagem de marca, se quisermos, ali da zona do Malial, né? Com aquelas inclinações dos estratos rochosos, que são também bem característicos e é algo que não é passível de replicar. Quando falamos de cultura, podemos falar, obviamente, daquilo que é a história desta região, as invasões francesas, que não só têm um expoente de um modo mais significativo na zona de Torres Vedras, mas se formos à história, estas invasões, e os amigos de nicho, essa expressão tem muito relacionado com essa questão das invasões francesas, veio no norte da nossa região e foram até perto de Lisboa e tiveram essa grande batalha aqui na zona de Torres Vedras. Mas falamos também, ainda há pouco referi, a questão do bordal, não é? Com a questão da olaria, daquela cerâmica da zona das Caldas da Rainha, a renda de Bilros, não só em Peniche, mas também certamente ali na zona da Nazaré, e fui buscar esta imagem também da cutelaria. Portanto, algo que às vezes parece que não nos lembramos assim tão facilmente, mas a cutelaria é também um aspecto que caracteriza, em termos da cultura desta mesma região. A gastronomia. Temos ali o exemplo de um festival gastronómico, não sei se alguns de vós participaram ou não, decorreu aqui no Conselho de Bombarral, ainda há pouco tempo, e que diz muito daquilo que é a promoção da gastronomia, a promoção da atratividade do território através da gastronomia. Não é? Aqui foi a questão do coelho, mas certamente aqui no Bombarral conseguiriam arranjar outros motivos de gastronomia para além do coelho, e juntando os vinhos do Bombarral, do Cadaval e toda esta região vitivinícola de Lisboa, acho que ficávamos muito bem servidos em termos de um jantar gastronómico. Mas há aqui a doçaria, que pode estar também associada à própria gastronomia. Aqui trouxe o exemplo das Caldas da Rainha com as cavacas, mas temos aqui bem perto de nós também outras doçarias, e mais a norte com a questão da Alcobaça e os doces conventuais, também são os próprios fortemente característicos desta mesma região, e são eles próprios também o tal fator que gera atratividade para irmos à Alcobaça, por exemplo, etc, etc. Temos de dar ali também mais dois exemplos de gastronomia, mais relacionados com os recursos do mar, que é aquilo que eu estou mais próximo em termos de geográfico e também em termos sentimentais, a questão da caldeirada e a questão do peixe seco, que está a ser promovido quer na Nazaré e agora também em Peniche. Há aqui elementos distintivos do território que podemos, que são os próprios também geradores de atratividade e estão associados quer à arquitetura, quer a alguns elementos históricos que foram importantes. A questão do Castelo de Óbidos, a questão de Torres Vedras, o Hospital Termal das Caldas da Rainha, que tão esquecido tem estado durante estes tempos, mas que merece uma atenção e que é o próprio, certamente, um fator que potencia a atratividade turística desta mesma região. E falamos, obviamente, pelaquela história que está associada ao antigo regime e agora está, de algum modo, representada em termos museológicos, da Fortaleza de Peniche, com aquela carga em termos simbólica desta região e da luta desta região contra esse período da nossa história. Chego aqui a este momento em que é importante falar das marcas e certificações que nós temos. Muitas das vezes andamos à procura de elementos ou de marcas que sejam altamente atrativas para a região, e o que é o certo é que nesta região do Oeste, pode-se estender um pouco até a Leiria, já possui marcas certificadas, certificações por marcas muito fortes. Falamos de certificações Unesco, não só ao nível do património, como a questão aqui que eu trago do Museu da Batalha, mas também temos ali o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro da Alcobaça, mas também temos a Vila Literária, com Óbidos, que também é classificado pela Unesco, e a Berlenga enquanto reserva da biosfera. Portanto, há aqui várias dimensões da classificação do Unesco, e a Unesco junta o quê? Junta a cultura, a educação, a ciência, naquilo que é a promoção do desenvolvimento socioeconómico dos territórios. Portanto, se nós temos estas marcas identitárias já classificadas pela Unesco, são marcas fortes, portanto, este território já tira vantagem clara em termos da sua atratividade destas classificações por parte do Unesco a Unesco. Por último, obviamente não era de deixar de referir a importância que pode assumir, em termos de atratividade para o desenvolvimento socioeconómico desta região, aquilo que é a aspiração, o Aspiring Geoparque Oeste. Isto é o exemplo que ainda há pouco referi, a questão do Planalto das Cesaredas como sendo também algo
que é supramunicipal, que é partilhado com diferentes territórios. Aqui temos um exemplo claro também como é que a cooperação e a colaboração entre diferentes territórios, tendo por base algo que os consegue aglutinar, é certamente o futuro em termos de atratividade e desenvolvimento socioeconómico, mas também vai dar resposta à questão cultural e à parte social desta região. Portanto, eu terminaria esta pequena conversa, se quisermos, em torno da atratividade do território, a atratividade turística do território, por este grande desígnio que nós certamente temos enquanto oestinos, de vermos o nosso território classificado pela Unesco, agora com uma marca forte, como a questão do Geoparque, associando à questão de Alcobaça, à questão da Batalha, à questão de Óbidos e à questão da Berlenga. Portanto, nós não precisamos de mais marcas, mais certificação. Nós precisamos de começar a trabalhar de modo articulado para potenciar esta região naquilo que é o benefício para as populações que aqui vivem. Espero que tenham gostado destes breves minutos de comunicação. Quis trazer, sobretudo, fotos para ilustrar, mais do que estar a falar em termos retóricos ou teóricos sobre aquilo que é a atratividade, trazer-vos exemplos concretos para que consigam perceber que a atratividade existe. O que importa é que esta atratividade seja trabalhada e tenha benefício claro em todas as populações. Obrigado pela vossa atenção.